Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos tentar responder uma dúvida que paira sobre Bleach. Afinal, Yamamoto tem poder para ser membro ou até mesmo derrotar algum membro da Divisão Zero? Yamamoto Genryusai é o comandante geral das 13 divisões e capitão da primeira divisão. Infelizmente vimos muito pouco do capitão em ação. Praticamente toda a grande batalha que ele teria, acontecia alguma coisa que acabava tirando ele de cena. A sua grande batalha contra o Yhwach teve alguns problemas, mas a gente chega lá. Mas de fato, tivemos aí vários momentos em que vemos que ele não está nessa posição à toa. Começamos, é claro, a falar da sua Zanpakuto. A Hyujin-ja, é a mais antiga e poderosa Zanpakuto do elemento fogo. O simples desembanhar da espada já é capaz de incinerar tudo que está à sua volta. E a liberação da sua Shikai faz um verdadeiro inferno no campo de batalha, além das suas técnicas. E quando falamos em Bankai, a Zanka no Tachi é simplesmente imparável. Ao ser liberada, toda a água da sociedade espiritual simplesmente começa a evaporar. Seu calor é sem precedentes, pois acumula todas as chamas possíveis da sua Shikai que estão por todo lado na sua lâmina. E suas 4 habilidades simplesmente aniquila quem quer que seja o seu oponente. Infelizmente vemos essa maravilhosa Bankai apenas uma vez em uma única batalha. E ainda acaba nem mostrando todo o seu potencial. De fato, a gente conhece as 4 habilidades da Zanka no Tachi, mas a gente não tem um aprofundamento delas, principalmente da terceira, que eu acho que é a que mais merecia um esclarecimento do seu funcionamento por completo. E como eu falei, isso acontece porque todas as oportunidades que o comandante tem de batalhar, sempre acontece alguma coisa, ou o próprio vilão faz alguma manobra para evitar o combate direto. Durante o arco da Sociedade Espiritual, temos o início do que seria uma das batalhas mais monstruosas do arco. De um lado, temos Kyoraku Shunsui e Ukitake Sujiro contra o velho comandante. De fato, essa batalha infelizmente não acontece, mas se ela acontecesse, sem sombra de dúvidas, seria uma das melhores do anime. Um pouco antes do desfecho final, temos um rápido comentário da Nanao dizendo que 2 capitães não seria o bastante para enfrentá-lo. E isso já mostra que o Koroa possui um poder absurdo. Afinal, Kyoraku e Ukitake estão entre os capitães mais poderosos do anime. E não é à toa que o Kyoraku assume como comandante geral da primeira divisão após o falecimento do Yamamoto. Já na batalha de Karakura contra o Aizen e o top 3 espadas, temos aquela icônica frase do comandante que eu não me canso de falar sobre ela em todo vídeo que eu preciso falar do Yamamoto. E ele não falaria isso à toa. E vimos que o próprio Aizen ficou em choque quando estava frente a frente com o velho Yama. E chegou a afirmar que uma batalha entre eles poderia levá-lo à morte. Ou os dois poderiam acabar morrendo, que provavelmente era o mais óbvio que aconteceria. E para evitar esse confronto, o Aizen cria um arrancar especial, próprio, com habilidades únicas e exclusivas de selar a Hyujin-ja do Yamamoto, para tentar tirar ele do combate de qualquer jeito. O que não muda nada, né? Já que vimos o Yamamoto destruir o Onda Wise apenas com as suas mãos. Mas o objetivo do arrancar era tirar o Yamamoto de combate. E isso, infelizmente, ele conseguiu fazer. E mais uma vez, a oportunidade perfeita de vermos o Yamamoto em ação acaba sendo desperdiçada. Mas por outro lado, a afirmação que o próprio Aizen não queria confrontá-lo, pelo menos enquanto ele não estivesse ali 100% fundido com o Hogyoku, já mostra que o Yamamoto
impõe respeito até mesmo para um dos vilões mais poderosos da franquia. Enfim, chegamos às Guerras Sangrentas, onde temos flashback e por fim a grande batalha do comandante Yamamoto contra o líder dos Quintes, o Yhwach. Uma batalha que já havia acontecido 1000 anos atrás se repete novamente. E eu não vou nem comentar a batalha porque eu acredito que ela esteja bem recente na memória de todo mundo. O Yamamoto é claramente superior durante todo o combate, até o golpe final, onde ele realmente saiu vitorioso. Porém, o fator clone que tivemos a favor do Quint quebrou demais toda a expectativa que tivemos nesse combate. Afinal, o Shinigami mais poderoso dos últimos 1000 anos não enfrentou o vilão mais poderoso, era apenas um clone. E todo mundo queria ver o Yamamoto finalmente enfrentando o vilão mais poderoso, ambos dando 100% dos poderes, indo até os seus extremos. Cara, seria uma puta batalha foda. O Yamamoto poderia até perder, tá? Não tem problema ele perder, mas que fosse contra o Yhwach original e os dois tivessem lutado com seus poderes verdadeiros e tudo mais, galera. Eu acho que seria muito mais foda do que foi. Mas assim como foi na batalha contra o Aizen, aqui também vemos o vilão usar de artifícios para não enfrentar diretamente Yamamoto. Afinal, tanto o Aizen como o Yhwach sabem bem o quão destrutivo é o poder do Yamamoto. O Yhwach principalmente por já ter enfrentado ele 1000 anos atrás e ter sido derrotado. E isso, de certo modo, ainda assim mostra o grande poder do Shinigami. Por mais que não seja mostrado diretamente, por todas as falas, por todas as citações, por tudo que os vilões fizeram para não enfrentá-lo diretamente, mostra o quão grandioso é o Yamamoto. Pois bem, geeks, agora que já mencionamos todos os feitos mostrados do Shinigami, vamos analisar alguns pontos para chegarmos na conclusão se ele é de fato ou não um personagem a nível de Divisão Zero, ou se ele derrotaria algum dos membros da Divisão Zero. O Shinigami mais poderoso dos últimos 1000 anos. Essa frase com certeza é uma das mais impactantes ditas pelo Yamamoto. Ela é marcante do começo ao fim e até hoje todo mundo se lembra dela. Se a gente for colocar em cronologia temporal, uma coisa que não é muito exata em Bleach e não tem como a gente saber se é exato ou não, mas enfim, isso nos leva a pensar que os membros da Divisão Zero estão no posto há muito mais tempo que isso. No caso, o Ishibei é certeza absoluta, ele é um dos primordiais aí do anime, né? Então, pô, o cara deve estar lá bilhões de anos. O Nimaya é outro que também deve estar lá há muito tempo. Tá? Não tem nem discussão, esses dois aí é indiscutível. E certamente os dois também é facilmente mais poderoso que o Yamamoto. Não cabe nem questionamento aqui sobre isso. Porém, temos ainda Tenjiro Kirinji, Senju Marushutara e Kiryu Hikifune. Com certeza esses três membros são mais recentes na Divisão Zero. Eles até conhecem os atuais capitães da Gotei 13, como vimos quando eles desembarcam pela primeira vez na Sereitei. Vamos falar de um por um aqui e tentar analisar. Kiryu Hikifune, durante o arco do Pêndulo, que acontece cerca de 100 anos no passado, era capitã da 12ª Divisão. E a Gotei 13 era um pouco diferente do que conhecemos hoje. Tem lá os Shinigamis que se tornaram Visor. Mas o comandante daquela Gotei 13 era o mesmo, ou seja, Yamamoto Genryusai. Não temos em momento algum nenhuma interação entre o Yamamoto e a Kiryu, pois logo no início do arco do Pêndulo temos a informação que a Kiryu Hikifune foi promovida a membro da Divisão Zero, por ordem direta do Rei das Almas. Então, aparentemente, temos aí um membro da Divisão Zero que o Yamamoto é mais poderoso, Kiryu Hikifune. Mas calma, tá? Não tirem conclusões precipitadas. Ainda tem mais coisa no vídeo. Senju Marushutara, a gente possui zero informação sobre o seu passado. Não sabemos se ela era uma ex-capitã, se ela tinha alguma posição na Gotei 13, ou até mesmo um membro de alguma das divisões da Umitsukido. O que sabemos é que ela tem desavenças com Kurotsu Shimayuri, e foi a criadora do Shihakushou, e também dos Aori. Com essas informações, já podemos imaginar que ela possui pelo menos mais de 1000 anos, já que na primeira guerra entre os Shinigamis e os Quintes, que aconteceu há 1000 anos atrás, tanto Yamamoto como os capitães, até mesmo os Shinigamis, já usavam os
Shihakusho. Eu particularmente, tá, isso aqui é uma opinião minha, acredito que a Senjumaru Shutara não fez parte da Gotei 13. Ela não era uma capitã, vice-capitã ou coisa do tipo do Gotei 13. Ela poderia ser muito bem uma membro de elite ou uma, sei lá, uma responsável ou uma patente alta de alguma das divisões da Uemitsu Kido, e se destacou muito por suas habilidades de tecelagem e, claro, pelo seu poder, né? Porque tem que ser poderoso para chegar na divisão 0. É um pouco complicado cravar se ela é ou não mais fraca que o Yamamoto. No mínimo, podemos dizer que pode haver um empate entre ambos. Ou até mesmo assim, vamos chutar aí em 10 confrontos, a Senjumaru vence 7, o Yamamoto vence 3, talvez. Um pouco complicado, porque as habilidades da Senjumaru são bem complexas, principalmente a sua Bankai. Então a gente não sabe como que o Yamamoto iria se sair quando lutasse contra ela. Ou ele ia sair metendo fogo em tudo e queima os tecidos dela e já era. Yamamoto é disso. E para finalizar, temos Tenjiro Kirinji, o demônio das águas termais. Foi literalmente o mestre por trás de toda a habilidade de cura da Unohana Hepsi. Então é óbvio que eles tiveram contato em algum momento. Eu acredito que o Tenjiro fez parte do Gotei 13 em algum momento. Não tem como a gente saber em qual momento foi esse. Possa ter sido depois da guerra contra os Quintes até o início do arco do pêndulo, porque é quando se passa mais ou menos em 900 anos. Então nesse meio o Tenjiro pode ter feito parte do Gotei 13. Era um capitão? Não sei. Era um vice? Não faço ideia, mas ele deve ter participado do Gotei 13 e provavelmente o Yamamoto era o comandante geral, já que ele está nessa posição há mais de 1000 anos. Então agora vamos responder definitivamente a questão do vídeo. Na minha opinião e depois de tudo que eu expliquei até agora, Yamamoto Genryusai é facilmente tão poderoso quanto os membros da divisão 0. E entre os 5 membros que temos, ele consegue lutar de igual para igual e até mesmo vencer pelo menos 3 deles, sendo a Kiryu, o Tenjiro e acredito que a Shutara seria a que desse mais trabalho pro capitão. O que pode de fato diferenciar o nível entre o Yamamoto e os membros da divisão 0 é que ao ser promovido para a divisão 0, os Shinigamis recebem um power-up em seus poderes, já que eles recebem um pequeno fragmento do Rei das Almas diretamente em seus ossos, para que eles tenham acesso a tudo que eles têm lá em cima. Além disso, os seus poderes são amplificados graças a isso e eles se tornam praticamente imortais com algumas condições. Então eu acredito que esse power up faça esses 3 membros ganharem aí uma diferença de poder em relação ao Yamamoto. Sem esse power up, pô, o Yamamoto pode solar os 3 aí facilmente. Se o Yamamoto fosse promovido para a divisão 0 e tivesse também esse fragmento do rei no seu corpo, aí esquece, mano, Yamamoto ia estar nível Ishibei e Nimaya sem dificuldade nenhuma. Que com certeza esses dois estão completamente em outro nível. Por mais que a gente não tenha visto o Nimaya mostrar Ishikai, Bankai ou coisa do tipo. Mas aí podemos ter uma outra questão. Se o Yamamoto é tão poderoso quanto os membros da divisão 0, por que raios ele não faz parte da divisão 0? Essa pergunta é simples, não precisa nem fazer um vídeo para explicar isso. Mas lembrando, é minha opinião. O Yamamoto só não está na divisão 0 porque tanto o Ishibei como o Rei das Almas precisa de alguém do calibre dele, do pulso firme que ele tem para liderar a Gotei 13, para liderar a Sereitei, para não deixar que dê merda, como deu agora na Guerra Quinta. Mas o Yamamoto tá ali para isso, para que tudo aconteça como tem que acontecer. Facilmente Yamamoto seria membro da divisão 0, eu acho que isso é indiscutível, é inegável, e eu acho que ele consegue derrotar pelo menos 3 dos 5 membros da divisão 0. Mas aí, geeks, assistiu esse vídeo inteiro? Então agora comenta aqui embaixo o que vocês acham. Falei asneira, não falei? Concorda com o que eu falei? Yamamoto tem nível divisão 0? Ele consegue vencer algum dos membros da divisão 0? Então comenta, se inscreve no canal, tem vídeo por aqui toda semana. Então eu vou nessa. Um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado. Tchau.